Olá, seja bem-vinda ao canal. Hoje a aula será essa turminha aqui. O vídeo completo, passo a passo, eu ensino no Clube Pintando com Maria Nogueira. Se você gosta de temas infantis, esse vídeo é para você. Eu separei aqui inicialmente 3 cores para fazer a girafa. A base com a cor palha, uma mistura de ocre e ouro mais camurça e o branco para iluminar. Eu vou fazer todo o preenchimento do corpinho da girafa com a cor palha. Estou usando o pincel 421, número 6. O guia de cores vocês vão encontrar logo abaixo do primeiro vídeo, em materiais. Ao clicar em materiais, vocês vão ter acesso ao arquivo PDF. É só baixar, imprimir e começar a pintar. Você pode pintar junto comigo ou então assistir a esse vídeo. E aí depois você volta o vídeo. E aí eu vou pintando junto com você, passo a passo. O próximo passo, eu venho com essa mistura de sombra. Vou usar aqui um pincel menor, esse é o 421, número 2, e vou fazendo a sombra desse desenho. Caso você não tenha essa mistura, você pode utilizar o mostarda. É uma cor bem próxima dessa mistura de ocre e ouro mais camurça. Não é igual, mas é uma mistura bem próxima, então você pode substituir. No Clube Pintando com Maria Nogueira, eu ensino cada técnica passo a passo. São 8 projetos liberados para vocês. Dentro do Clube Pintando com Maria Nogueira, você aprende tudo, do zero até o avançado. Então, se você é iniciante, esse curso é para você. E se você já tem noção de pintura e gostaria de aperfeiçoar com temas encantadores, clique no link agora e venha fazer parte do nosso clube Pintando comigo. Próximo passo, eu venho fazendo a iluminação com branco. Com a cor roxinho de boneca, eu vou fazer a pintura dentro das orelhinhas. Eu vou usar como preenchimento a cor roxinho de boneca e como sombra a cor rosé. Depois, no final, eu venho fazendo uma sombra extra usando o rosa antigo. Essa partezinha da girafa, eu vou usar o camurça. A gente chama de antena. Eu sei que não é uma anteninha, mas eu vou representar como antenas. O camurça como base, a sombra, o jatobá. E aí, eu posso vir iluminar com o areia. Eu vou colocar areia porque é a cor que eu coloquei no projeto, no guia de cores para vocês. Mas poderia ser também o palha, não tem problema. E essas mesmas cores eu vou usar para fazer a crina, essa parte aqui dos pelinhos da girafa. Agora, para fazer o focinho, eu vou usar o salmão bebê. Eu gostei muito dessa combinação de cor para girafa. Não é aquele amarelo forte que a gente tá acostumado a ver nas pinturas. Então, preenchimento do focinho com salmão bebê.
Vou usar o malve para poder fazer a sombra e o branco para poder iluminar. Aqui eu vou usar o marrom para poder representar a segunda sombra nessas anteninhas. Agora, vamos para os olhos. Usando o pincel número 0, a referência 421, eu vou fazer uma base branca. Vou usar a cor caqui para a cor da íris. E eu vou usar o sépia para poder fazer a sombra. Aí, eu vou esperar esse olhinho secar. E aí, depois que ele estiver seco, eu venho fazendo a pupila com preto. Vamos agora pintar o leãozinho. Eu vou seguir essa sequência da esquerda para a direita, para ficar mais fácil. Eu vou usar uma mistura para fazer o leão, que é a mistura que eu chamo de mistura para pele clara, que nada mais é do que o branco mais o amarelo pêssego, e para a sombra, a mistura de pêssego e jatobá. A mesma mistura que a gente faz para fazer, que a gente usa, melhor dizendo, para fazer a pele dos bebezinhos. Então, eu vou começar aqui pela parte de baixo. Aqui usando o pincel 421, número 2. O tamanho do pincel depende do tamanho do seu desenho. Então, como aqui o meu desenho ele é pequeno, eu vou utilizar pincéis com numerações menores. E vou sempre trabalhar com elementos que estão por trás da pintura, sempre começando com o que está por baixo. Iluminar com branco. E usando a mistura de pêssego mais jatobá para fazer a sombra.
Então, gente, pintura é isso, pintura é treino, são técnicas que quando a gente incorpora na pintura, quando a gente traz esses elementos para a pintura, a nossa pintura se modifica completamente. Você não é a mesma, suas pinturas não são as mesmas de anos anteriores. Então, se você pegar a sua pintura de anos anteriores e técnicas que você aprendeu agora no presente, você vai ver que tem muita diferença e que a gente evolui a cada passo, principalmente observando e treinando. E eu tenho certeza que a próxima vez que você pintar o mesmo desenho, alguma coisa diferente você vai notar no desenho que você poderia ter feito, que você não fez no anterior, que você poderia ter melhorado, um contorno melhor. E assim a gente vai se desafiando a cada pintura. Agora a gente vai para a juba do leão e eu vou usar a cor camurça para fazer de preenchimento. Para quem é novo aqui no clube, além desses projetos que eu estou disponibilizando para vocês aqui, eu tenho mais de 50 projetos com arquivo PDF que já está disponível, já está à venda. Não são projetos com videoaulas. Conforme eu for pintando esses projetos em encomendas, eu venho e eu trago aqui como vídeo extra, tá? Mas só para constar que tem muitos projetos, tem projetos com bebezinho, tem projeto safari, tem outros projetos de ursinhos, são vários projetos. Quem me acompanha lá desde o início sabe. Então tem bastante projeto já para quem quer pintar. Projetos infantis, tá certo? Então é só me chamar lá no clube, lá no grupo de WhatsApp, que eu passo a relação para vocês. Fiz o preenchimento com camurça. O próximo passo a gente pode vir fazendo a sombra com jatobá. Tanto faz a ordem, tá? Você aplicar luz ou aplicar sombra. E a luz, vocês podem usar o amarelo pêssego ou essa mistura para a pele clara, que é a mistura que eu usei para fazer o preenchimento do rostinho do leãozinho. E agora, para dar o maior destaque na nossa pintura, eu vou trabalhar com o chocolate e vou fazer aqui uma sombra, uma segunda sombra ou sombra extra na juba do leãozinho.
Para adiantar, eu já fiz aqui as orelhas, né? Que são as mesmas cores que nós usamos para girafa. E agora eu vou trabalhar a cor do elefante com preenchimento com azul soft. Eu quis trazer, como é um projeto infantil, a gente pode brincar muito com as cores e com a fantasia. Então, eu quis sair um pouco do tradicional, que é o cinza, para o azul. Então, eu venho fazendo o preenchimento do elefantinho. Esse desenho fica muito bonito também, você fazer uma combinação com fralda mais bodyzinho, fazer o conjunto, as mamães amam de paixão. Não gosto muito, confesso que não gosto muito de pintar em body. A textura não é tão lisinha. Geralmente, quando eu faço pintura em body, eu utilizo diluente. Faço uma leve camada de diluente por baixo, assim a tinta ela desliza mais fácil. Principalmente na hora de contornar, a tinta precisa estar bem molinha, né? Para deslizar, o pincel poder deslizar sobre a malha dos bodyzinhos. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? A pintura fica mais suave, mais delicada também, quando você usa o diluente por baixo. Você gasta pouca tinta, você gasta menos tinta e o seu serviço rende muito mais. Aqui eu vou fazer uma observação. No projeto de vocês, o preenchimento é com o azul soft e a sombra é com o azul inverno. E a segunda sombra também é o azul inverno. Porém, aqui eu resolvi mudar. Lembra que eu falei que a pintura anterior nem sempre é a mesma, né? Da próxima vez que você for pintar um projeto. Então, às vezes você altera algumas cores, faz algumas modificações. Então, eu vou colocar aqui como primeira sombra o azul hortênsia. Então, aí eu venho fazendo a sombra com azul hortênsia, para aí sim, depois usar o azul inverno. Caso você não tenha o azul, mas caso você não tenha o azul hortênsia e você tenha só o azul inverno, você vai fazer a sombra com azul inverno e depois você vai reforçar como segunda sombra o próprio azul inverno, como tá no projeto original. Então, vamos acompanhar a pintura com a luz e sombra desse elefantinho. E agora vamos fazer a tromba do leãozinho. Eu vou fazendo sempre a pintura por partes para evitar que a tinta seque. Tá friozinho aqui na minha cidade, mas
mas o tempo tá seco. Então, a tinta seca muito rápido. Então, eu sempre faço a diluição da tinta com algumas gotinhas de água. Eu uso água mesmo, tá? Não uso aquarela silk, embora tenha essa opção no mercado. E aí, eu fiz a sombra, já venho fazendo a luz. É um desenho que não é difícil de fazer, é um projeto gostoso e rápido, não é demorado também. Agora eu vou usar o azul inverno para poder fazer a segunda sombra. E aí, depois que a gente fez a aplicação da sombra, a gente sempre vem dando uma olhada geral no desenho para ver se precisa de mais algum retoque, de mais algum cantinho que precisa de um pouco mais de sombra, talvez uma luz extra, né, com branco. A luz seca é quando a gente usa a tinta na pintura já seca. Não é o caso aqui, né? Porque eu fiz o preenchimento, já fui aplicando a luz e sombra. Então, aqui é mesmo para reforçar as áreas de luz, porque o tecido da fralda acaba absorvendo a tinta, então, cores mais claras, às vezes a gente precisa dar um retoque. Agora, aqui com salmão bebê e aí por cima o rosé, poderia ser também o rosa chá, a gente vai fazer as bochechas para dar um rosadinho aqui para esse desenho. Os olhos são iguais, né? Das mesmas cores. E lembra que eu falei da gente usar o rosa antigo para reforçar esses pontos aqui da orelhinha? Então, eu tô reforçando com o rosa antigo um pouquinho só, para não escurecer demais. E para finalizar essa primeira parte do vídeo, esse projeto eu dividi em 2 videoaulas. Eu vou fazer a pintura das coroinhas. Então, para coroa, eu usei o ocre ouro como preenchimento. Vou usar a sombra Jatobá e vou iluminar com branco. E aí, no final, eu volto fazendo o contorno para vocês. Mas vou deixar a finalização da coroinha para o final, junto com o contorno de todo o desenho.
continuação desse projeto você encontra lá na Hotmart, no Clube Pintando com Maria Nogueira. Lá você tem acesso a projetos com videoaulas, guia de cores, imagem colorida e riscos em 4 tamanhos. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação. Beijo, tchau!